Olá, alunos, tudo bem? Bom, sou o professor Diego Boing, estou aqui para mais uma aula de matemática, mas antes da nossa aula a gente tem aqueles recadinhos de sempre, né? Bom, estou aqui para dizer para vocês que aqueles que têm acesso ao Classroom, que entre, faça as atividades, porque aquilo vai garantir a presença de vocês. Eventualmente, se o seu professor também posta atividades no Classroom, faça para que você garanta também a sua nota. Já aqueles que não têm acesso ao Classroom, que entre em contato com a sua escola para verificar qual é a melhor maneira de você estar indo buscar essas atividades, beleza? Tranquilo? Então vamos para a nossa aula. Bom, na aula passada, foi a aula do professor William, vocês trabalharam com operações com números racionais, não foi isso? Foi, né? Ele me disse que foi. Bom, na aula de hoje a gente vai fazer aí alguns exercícios de retomada do conteúdo que é a função quadrática, beleza? Então tá lá, né? Hoje nós vamos falar das aplicações de funções quadráticas, beleza? Antes de falar das aplicações, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Né? Vamos relembrar isso daqui. Lei de formação. Qual é a lei de formação da função quadrática? É essa daqui, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Beleza? Né? Esse A, B e C são valores reais, números reais, né? O A só não pode ser zero, isso aí a gente já discutiu, né, algumas vezes nas aulas anteriores. Lembrando da lei de formação, a gente vai falar um pouquinho do gráfico. Como que é o gráfico? O gráfico é uma parábola, e aí está o exemplo de uma parábola, né? Aqui eu tenho uma parábola, né? Essa linha em azul que você vê, essa curva em azul que você está enxergando aí, você pode perceber que essa, né, é a parábola, tá? Esse gráfico é chamado de parábola. Nesse pontinho mais baixo que está aqui, ó, tem até um V aqui, ele é o vértice da minha parábola, ok? Esse vértice é importante, né? Porque ele diz para a gente ali a simetria da parábola, como a gente já viu em algumas aulas anteriores, né? E aí a gente também pode dizer que o vértice é aquele ponto que, né, acontece uma mudança na parábola. Que mudança é essa? Se você olhar no gráfico, nesse caso aqui, que a concavidade está voltada para cima, o gráfico ele é decrescente até chegar no vértice. A partir do vértice ele é crescente, ele volta a subir, ok? Então nesse caso, né, nós temos o quê? Uma parábola com a concavidade voltada para cima, né? E até o vértice, da esquerda para a direita, no sentido positivo do eixo x, né? Da esquerda para a direita, ela primeiro é decrescente para depois ser crescente. Se fosse um gráfico com a concavidade voltada para baixo, aí primeiro ela ia subir, ia ser decrescente até o vértice, a partir do vértice ela ia ser decrescente, beleza? Ok. Lembrando então do gráfico e do vértice, né? E tem mais um detalhe, né? Aqui está o nosso eixo x, onde o gráfico está cortando o eixo x, são chamadas aí as raízes ou os zeros da função quadrática, tá? E como é que eu calculo essas raízes, aqueles pontos por onde o gráfico corta o eixo x? A gente usa a fórmula de Bhaskara, né? Que está aí. É XV? Não tem esse V aqui não, tá? Esse V está de intrometido, é só X, tá? Não tem esse V aqui, estão me vendo lá? Olha aqui para mim então, veja, esse XV aqui, o V não tem, tá? Ali ele saiu de intrometido, é só X, tá? X aqui é X igual menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. E esse delta que está aqui é o B ao quadrado menos 4AC, né? É o discriminante delta que a gente está acostumado a calcular também, beleza? Então essa é a fórmula de Bhaskara, tá? O XV a gente vai ver que está no próximo slide. A fórmula do XV é essa daqui, tá? Aqui lá é só x, aqui é o xv, ou seja, é a coordenada x do vértice, né, que é menos b sobre 2a, e a coordenada y do vértice é menos delta sobre 4a. Né? Eu peço até que vocês anotem essas fórmulas, se ainda já não anotaram das aulas anteriores, porque são formulazinhas que a gente vai usar nas próximas 3 aulas aí, beleza? Então vamos lá. Já vamos com um probleminha aqui. Olha só o que diz esse problema. A quantidade y de pessoas atingidas por uma nova informação referente a algum assunto após t minutos da sua descoberta, é dada aproximadamente pela função y igual a 1 mais 0,15t mais 0,2t elevado ao quadrado. Determine o número de pessoas que estão cientes dessa informação após 8 minutos, né, de ela ser descoberta. Então, veja, você tem uma função quadrática e essa função quadrática dá para a gente, né, aí o total de pessoas atingidas por uma certa informação a partir do momento que essa informação é descoberta, ok? Então está aqui a nossa, né, função.
Você pode até perceber aqui, né? Bom, professor, você disse lá que a lei de formação da função quadrática é y igual a ax quadrado mais bx mais c. Não tinha nada de t na lei de formação, né? E aqui eu tenho esse t. Bom, o t, ele está fazendo o papel do x, né? Aqui a gente trocou o x pelo t, mas não muda nada não, né? Você pode enxergar esse t como sendo o x lá, que não vai ter problema nenhum. Nesse caso aqui, o nosso t, né? O t dessa função faz o papel lá do x da lei de formação, beleza? Nesse caso, o meu a seria 0,2, que está multiplicando t ao quadrado, né? Lembre-se que a é o coeficiente do x ao quadrado, mas como aqui é t ao quadrado, então o nosso a é 0,2, o b é 0,15 e o c é 1, tá? E eu quero que você me diga, então, quantas pessoas estão cientes dessa informação após 8 minutos, né, dessa informação ser descoberta, né? Fácil, né? Aqui até em algum momento está dizendo lá, ó, após t minutos, ou seja, o t é a quantidade em minutos, ou tempo em minutos. Se ele te deu 8 minutos, onde você vai substituir esse 8? No t ou no y? Y é a quantidade de pessoas, t é o tempo. Se eu te dei o tempo, você vai substituir no... Eu vou esperar vocês fazerem e já volto com a resolução, beleza? E aí, pessoal, conseguiram resolver esse daí? É fácil, né? Como eu falei, você já tem a função. Muitas vezes a gente consegue já, né, de imediato saber o que é para fazer na questão, desde que você faça a interpretação adequada da sua leitura, né? Então, quando a gente lê a quantidade y de pessoas, então o y que está na minha função é a quantidade de pessoas. Ele diz lá, após t minutos, ou seja, t é o tempo. Como ele me deu o tempo, obviamente eu vou substituir o 8 lá no t, né? De tempo, ok? Beleza? Então, vamos lá. Aí está a nossa função. Tenho que substituir o t por 8, né? Já que eu quero saber qual é a quantidade de pessoas, aproximadamente, lá que vai estar ciente da informação. Vou substituir o t por 8 minutos. Então, tá lá, né? No lugar desse t veio 8, no lugar desse t veio 8. Perceba que a única coisa feita dessa linha para essa foi a substituição, né, do t por 8. Então, não tem segredo nenhum aí, né? Aí a gente vai resolver o quê? Primeiro a gente resolve, pode resolver esse produto, não tem problema, 0,15 vezes 8, não tem problema se a gente resolver de agora, né, de imediato. E o 8 elevado ao quadrado aqui é 64, né? Então tá lá, ó, eu multipliquei isso aqui primeiro, perceba que esse 1 foi repetido, né? 0,15 vezes 8 é 1,2. E aí o 8 elevado ao quadrado é 64, porque 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Agora, eu vou multiplicar o 0,2 pelo 64, inclusive já posso somar aqui o 1 com 1,2, esse 1 mais 1,2 é 2,2, e 0,2 vezes 64 dá 12,8, ok? Beleza, e aí, né, o que falta agora é a soma, 2,2 mais 12,8, 15. Ou seja, após 8 minutos da informação ser descoberta, né? A informação foi descoberta nesse momento, então 8 minutos depois já estarão cientes 15 pessoas. É isso que diz o nosso problema, beleza? Fácil, né? Tá lá então, assim, após 8 minutos, 15 pessoas estarão cientes dessa informação. Facinho, facinho. Vamos para o segundo exercício de hoje, praticando 2. Acompanhe comigo a leitura. Tá lá, o lucro L, preste bem atenção na leitura, a leitura é mais do que importante. O lucro L em reais de uma empresa pode ser expresso através da função quadrática L igual a x quadrado mais 4x menos 5, em que x é a quantidade de produtos vendidos por essa empresa. Então, só na leitura eu já sei o que é, né, o que representam as letras. O L, que está na minha função quadrática, é o lucro, e o X é a quantidade de produtos vendidos, ok? Então, nessa leitura inicial, a gente já tem que ter isso em mente, tá? E aí, o que pede lá? Item A, determina o número de produtos vendidos. Opa, já vou parar aí. O que seria o número de produtos vendidos? Está lá no enunciado, no comecinho da questão. X é a quantidade de produtos, não é isso? Então, se ele está perguntando qual é a quantidade de produtos vendidos, ele está perguntando qual é o X. Beleza? Volte lá. A quantidade de produtos vendidos para que se obtenha um lucro de R$160. Se ele me deu o lucro, né, R$160, onde que eu vou colocar esse 160 na minha função? Pensa lá e responda. No item B, qual deve ser a quantidade de
produtos vendidos para que não tenha lucro nem prejuízo. Veja, de novo ele está perguntando qual é a quantidade de produtos vendidos. Ou seja, né, leia de novo se você não sabe o que é para calcular, se é o X ou se é o L. Está tudo escrito aí no enunciado, você consegue ter essa diferença. E aqui tem a pergunta, né, para que não tenha nem lucro nem prejuízo. Ou seja, para que não tenha lucro nem prejuízo, tem que ficar no 0 a 0, né? Ou seja, o meu lucro, entre aspas, 0, tá? Com essas informações, eu espero mais um tempinho para que você consiga resolver o problema. Volto já. Então, resolveram? Simplesinho também, né? Nesse exercício você pode ser que tenha utilizado aí no item B até a fórmula de Bhaskara, né? Mas vamos lá, correção, né? Primeiro vamos falar aí do item A. Tá lá a nossa função guardadinha, né? A função é L igual a x² mais 4x menos 5. Vamos ver se é isso mesmo? Né? É essa aí mesmo. Daí para determinar o número de produtos vendidos para que obtenha um lucro de R$160. Bom, no enunciado diz que x é o número de produtos vendidos. Então eu tenho que descobrir o valor de x, ok? Beleza? Para que tenha um lucro de R$160, bom, já está até meio escrito, o L é R$160, L igual a 160, então esse 160 vem no lugar do L, tá? Mas claro que isso, bem mais difícil, né, de encontrar. Basta substituir L por 160, assim nós temos 160 igual a x² mais 4x menos 5. Veja, troquei esse L aqui por 160, ok? Agora a gente vai ter que fazer aqui uma manutenção, né, umas contas aqui para deixar a minha equação do segundo grau do jeito que eu quero, né? Ou seja, deixar um dos membros aí igual a 0. E aqui vai ser simples, veja, esse 160 que está positivo aqui no primeiro membro, ele pode ir lá para o segundo membro através do princípio aditivo e fica negativo, né? Aquele que está positivo, do outro lado ele vai ficar negativo. Mas isso graças ao princípio aditivo, que permite eu somar ou subtrair ambos os membros o valor que eu bem entender, né? Nesse caso, eu tiro o 160 daqui, tiro o 160 de lá, eu vou conseguir o 0 que eu, né, quero ali em um dos membros. E aí esse 0 está depois do igual ou antes do igual, isso não interfere. Tanto que esse 160 está positivo, foi para lá menos, o 0 deveria estar antes do igual. Não tem problema você colocar ele depois do igual, como está aí, né, escrito para você. Beleza? E aqui, o que eu posso fazer mais, né? Ajustando mais aqui para ficar do jeitinho que eu quero para resolver lá através da fórmula de Bhaskara ou outros caminhos que você aprendeu por aí, né? Aqui falta só fazer essa continha, né? Menos 5 com menos 160, né? Menos 5 com menos 160 vai ficar menos 165, né? Tá lá, menos 165. Esses dois aqui não tem muito o que fazer, deixa assim mesmo. Soma só os dois que são semelhantes, tá? Ok, cheguei na minha equação, então, aí aqui você vai destacar quais são os coeficientes A, B e C. O A é 1, o B é 4, o C é menos 165, ok? Substitui isso lá nas formulazinhas do delta e depois, né, fórmula de Bhaskara. Aqui está o delta, né, delta é B ao quadrado menos 4AC, a gente vai substituindo, né? Já estão aí os valores de A, B e C mesmo. Então, no lugar do B, o B vale 4, então fica 4 ao quadrado. Aqui na fórmula eu tenho menos 4AC, né? Ou seja, menos 4 vezes A vezes C. Então, no lugar do A eu coloco 1, está aqui o 1, e no lugar do C eu coloco menos 165, ok? E aqui mesmo a gente já faz, né, o 4 ao quadrado, que dá 16. Na multiplicação tem a regra de sinais. Quando eu tenho número negativo, multiplicando o número negativo, fica positivo, né? Tá lá. E 4 vezes 1, 4. 4 vezes 165 dá 660, tá? E 660 mais 16 dá 676, como está escrito aí. Guarda esse delta aí, né? Também guarda o ABC e o delta para a gente substituir na fórmula de Bhaskara, tá? Tá aí então, né? Guardei o delta, a fórmula de Bhaskara está aqui, né? Tá aí. Então a gente substitui novamente. No lugar desse B, coloca 4. No lugar do delta aqui na raiz, coloca 676, que foi o valor que eu encontrei no slide anterior. E aqui no denominador, 2A, né? 2 vezes o A vale 1, fica 2 vezes 1. Resolvendo isso, o que vai acontecer?
fica menos 4. Qual é a raiz de 676? Tem até, né, uma formazinha aqui que você pode calcular essa raiz, que é através da fatoração, né? Você fatora o número, né, colocando aqui normalmente os números primos para ficar mais fácil, né? E você fatora lá, ó. Por exemplo, coloquei o 676, que é o número que eu tenho que extrair a raiz quadrada. Esse número é par, eu posso dividir por 2. Dividindo ele por 2, fica 338, que é par, dá por 2 de novo, que dá 169. 169 dá para dividir pelo 13, então coloca 13 aqui, e 169 por 13 é 13. E dá por 13 novamente, 13 por 13 dá 1. Né? Aqui, daí o que sobra para a gente é 2 vezes 2 e 13 vezes 13. Ou 2 ao quadrado vezes 13 ao quadrado, que dá no mesmo, tá? Se você fizer dessa forma, né, através da fatoração, você vai substituir esse número pela forma fatorada dele. Substitui o 676 pela fatoração dele, que é essa. Substituiu. Como os dois fatores aqui, tanto 2 quanto 13, estão elevados ao quadrado, eu posso cortar o quadrado deles com a raiz e fica só 2 vezes 13 mesmo. E 2 vezes 13 é 26. Ou seja, o resultado dessa raiz quadrada aqui é 26. Né? Você pode calcular isso muito tranquilamente usando a fatoração. Beleza? Então, substituindo ali por 26, né? Ou seja, já que eu calculei a raiz, coloca lá o valor, o 2 vezes 1 é 2, está ali, e daqui a gente pode calcular o x1 e o x2. Né? O x1, você utilizando o mais, né? Aqui tem mais ou menos, usa só o mais, vai ficar menos 4 mais 26, isso dá 22, 22 divididos pelo 2, 11. E o x2 é utilizando agora o menos, né? Então fica menos 4 menos 26, que vai dar menos 30, menos 30 divididos por 2 é menos 15. Beleza? São as duas respostas que eu tenho do meu problema. Só que aí você tem que lembrar lá do que se trata o problema, né? Qual que era a pergunta do problema, né? É a quantidade de produtos vendidos. Eu posso vender menos 15 produtos? Não tem como vender uma quantidade negativa de produtos, né? Você descarta o menos 15 e a sua resposta fica somente sendo a resposta positiva, 11 unidades. Beleza? Tranquilo? Vamos para o item B. O item B está lá assim, qual deve ser a quantidade de produtos vendidos para que não tenha lucro nem prejuízo? Bom, como eu comentei lá no começo, se não tem lucro nem prejuízo, o nosso lucro, entre aspas, é igual a zero. Ou seja, pega a tua função, dada lá em cima inicialmente, igual a zero, tá? Para que não tenha lucro nem prejuízo, pega a tua função igual a zero sempre, ok? E aqui eu tenho uma equação do segundo grau novamente para resolver. Você pode resolver pela fórmula de Bhaskara, por soma e produto, por completar quadrados, né? Da maneira que você mais entendeu como resolve isso, né? Você pode utilizar para estar resolvendo aqui essa equação. Nesse caso, vamos fazer por soma e produto. Veja, para quem não lembra, a soma das duas raízes é o B com o sinal trocado. O meu B, o coeficiente B é 4. Troca o sinal, fica menos 4. O produto, para quem não lembra, tem que ser o C. O termo C é menos 5, está aqui. Então, o produto menos 5. E aí você tem que pensar quais números somados dão menos 4 e quais números, esses mesmos números multiplicados resultam em menos 5, né? Bom, ou é 5 menos 1 ou é menos 5 e 1, né? Para que o produto seja 5, né? Tem que ser isso aí. Vamos ver? Então, x igual a 1 ou x igual a menos 5. Perceba que se eu multiplicar o 1 por menos 5, dá o produto. Se eu somar esse com esse, dá esse daqui, que é o menos 4. Tá? Então, certinho. A gente vai desconsiderar o negativo novamente, pelo mesmo motivo do item A, que a gente desconsiderou o valor negativo, porque não dá para vender uma quantidade negativa de produtos. A gente vende o que é positivo. Então, se eu vender uma unidade desse produto, eu não tenho nem lucro, nem prejuízo. Ok? Beleza, então? Próximo. Tá lá. Vamos realizar a leitura do terceiro. O efeito Y realizado por um determinado medicamento é dado pela função quadrática y igual a 24t menos 2t ao quadrado, em que t é o tempo, né? Preste bem atenção na leitura, t é o tempo em minutos, após a ingestão desse medicamento. Determine o tempo para que o efeito desse medicamento termine. Tá? Então, só lembrando, o efeito Y realizado. Então, o efeito é o Y, o tempo é o T, né? O T é o tempo. Com essas informações, a gente pode facilmente determinar o tempo para que o efeito desse medicamento termine. Veja, se o efeito termina,
Qual é o efeito numericamente falando, né? Pensa nisso aí, tenta resolver e eu já volto com a correção. E aí, pessoal, conseguiram resolver esse? Simplesinho também, não tem muito segredo, né? Vamos à correção, né? Então, primeira coisa, guarde a função é y igual a 24t menos 2t ao quadrado, lembrando que o t é o tempo e y é o efeito, né? Ok. Então tá lá. Para que o efeito termine, né? O efeito termina, acabou o efeito, significa que o efeito é zero, não é isso? Então, sendo o efeito zero, vou substituir o y por zero, porque y é o efeito, né? Substituindo o y aqui por zero, eu vou ter essa função aqui igual a zero, como está escrito aí. 24t menos 2t ao quadrado igual a zero. E aí nós temos uma equação do segundo grau novamente para resolver, que você pode resolver pela fórmula de Bhaskara, por soma e produto, né? Ou de uma outra forma que você tenha aprendido aí, ok? Aqui, como é uma equação do segundo grau incompleta, perceba que aqui o termo C é igual a zero, nós temos que o A é menos 2 e o B é 24 e o termo C que não aparece é zero. Pelo fato do termo C ser igual a zero, eu não preciso utilizar a fórmula de Bhaskara, nem soma e produto, né, nem outras formas de resolver, a não ser ali a fatoração, né? Eu posso colocar em evidência aquilo que é comum nos dois termos que estão aqui. 24t e 2t ao quadrado, o que eles têm em comum, né? Eles têm o 2, porque aqui dentro do 24 a gente percebe que tem um 2, né? Você pode lembrar lá que 24 é 2 vezes 12, ou seja, dentro, entre aspas, do 24, eu tenho 2, né? Se eu fatorar o 24, vai aparecer o 2. Então, eu posso colocar ele em evidência. Tá lá, ó. Saiu um 2 daqui, ficou 12. Saiu esse 2 daqui, não fica nada. Saiu um t daqui e um t de lá, né? Está aqui fora. Beleza? Então, eu coloquei o 2t em evidência, certo? Ah, como que eu posso ter certeza se acertei? Simples, faça a distributiva e veja se volta para a linha de cima. 2t vezes 12, 24t. 2t vezes menos 2t ao quadrado certinho. Ok? E agora, o que eu faço? Bom, aqui eu tenho 2t multiplicando parênteses, que é 12 menos t. Então, eu tenho 2t multiplicando parênteses e essa multiplicação tem que ser zero. Quando que uma multiplicação dá zero? Uma multiplicação só dá zero quando um dos fatores é igual a zero. Ou seja, quando 2t é igual a zero ou quando o parênteses é igual a zero. Tá lá então. 2t é igual a zero ou aquilo que está no parênteses igual a zero. Beleza? E de cada um deles eu tenho um valor para t. Nesse caso aqui, ó, 2t é igual a zero, o t tem que ser zero. Já coloquei t1 ali, que é o primeiro valor de t. Né? Se o t for zero, 2 vezes zero dá zero. Fechou. Agora aqui, né? 12 menos t dá zero. Bom, 12 menos quem que dá zero? É 12 menos 12. Então, o outro valor de t é 12. Veja se as duas respostas faz sentido para você. Veja, encontrei duas respostas. Uma delas é o tempo zero e a outra é 12 minutos, não é isso? 12 minutos. Então, pelo problema, ele diz de efeito de um certo medicamento. Então, ele tem efeito zero, ou seja, não fez efeito no tempo zero, ou seja, na hora que foi ingerido ali o medicamento, faz total sentido, né? Porque a hora que você toma o remédio, ele já não faz efeito de imediato, né? Após a ingestão, aí que ele vai começar a fazer o efeito. E ele termina de fazer o efeito bem rapidinho, 12 minutos já termina o efeito dele, né? Então, com 12 minutos termina o efeito do remédio. Então, as duas respostas ali são respostas aceitáveis. Um é o tempo em que ele tomou o medicamento, no momento que ele tomou o medicamento, não tem efeito ainda, vai começar a fazer o efeito. E 12 minutos depois, o efeito desse medicamento já terminou. Beleza? Fácil, né? Simplesinho. Veja lá então o próximo exercício. Vamos ler aqui o praticando 4, diz lá assim: a temperatura T de uma estufa em graus Celsius, olha só, T agora é a temperatura em graus Celsius, a leitura é fundamental, né? Está lá dizendo então que é determinada em função da hora H, olha só, hora H do dia, ou seja, o H que vai aparecer na nossa função é referente à hora, certo? E o T, diferente do exemplo anterior, o T era o tempo, agora o T é a temperatura, beleza? Então você tem que tomar cuidado, a leitura é muito importante, a sua compreensão é muito importante aqui para a resolução do problema. O que diz o item A? Qual é a temperatura nessa estufa às 8 horas da manhã? E o item B, em que horário a temperatura chega a 36 graus Celsius? Nem vou dar muitas dicas, né? Já fizemos 3.
Vou deixar esse por conta de vocês, eu volto já com a correção. Então, pessoal, conseguiram? Veja, não é tão difícil, né? No item A, ele pede a temperatura da estufa às 8 horas. Bom, 8 horas, está dizendo lá que hora é o H. Pega o 8 substituindo o H, sem muito segredo, ok? E no item B, ele pede o horário, ou seja, ele está pedindo qual é o H, né? Em que a temperatura chega a 36. Substitua 36 no T, beleza? Vamos lá. O item A, tá lá, já resolvidinho para vocês. A função eu guardei ali em cima. Eu quero saber qual é a temperatura às 8 da manhã, substitua 8 no H, porque o H é o tempo, ok? Substituindo H por 8, eu tenho então menos 8 ao quadrado, mais 22 vezes 8, menos 85. Resolve essa potência primeiro, né? 8 ao quadrado é 64. Aqui eu já posso multiplicar o 22 por 8, que é 176. E o menos 85 a gente apenas mantém, né? Para daí somar tudo agora, o resultado é 27. Ou seja, a temperatura será de 27 graus Celsius às 8 horas da manhã. Beleza? Fácil, fácil, né? E o item B? O item B agora, você tem a temperatura e quer saber qual é o horário que chega essa temperatura. Bom, tá lá 36, substitua no T. Substituindo o T aqui por 36, eu tenho 36 igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, né? E aí eu posso fazer aquele ajuste, né? Que é pegar esses termos que estão aqui e trazer para o primeiro membro, através do princípio aditivo, é fácil, né, isso acontecer. O H ao quadrado que está negativo vem positivo, o 22H que está positivo vem negativo, o 85 negativo vem para cá positivo. Beleza? Tranquilo? E aí o que eu posso fazer aqui é 36 mais 85, que é o 121 que está aqui embaixo. E aí eu tenho essa equação aqui, ó, H ao quadrado menos 22H mais 21 igual a zero. Que você pode resolver pela fórmula de Bhaskara, você pode resolver pela soma em produto, mas aqui eu peguei um outro caminho que a gente já falou lá em alguma aula anterior, né, que é o completar quadrado. Se você não assistiu essa aula, assista, porque eu mesmo dei essa aula e disse... ou melhor, mostrei como que se calcula as raízes de uma equação do segundo grau, né, através do completar quadrado. Nesse caso aqui, eu não preciso nem completar nada, porque ele já está perfeitinho do jeito que eu quero, né? Como que eu vi que isso é perfeitinho? Bom, talvez experiência um pouco, mas o 121 eu já sei que é 11 elevado ao quadrado. É um quadrado perfeito, né? O 121 é um quadrado perfeito, que é o 11 ao quadrado, beleza? E aqui o 22 é 2 vezes o 11. Então, o 11 apareceu aqui, o 11 apareceu lá. É o que eu preciso, tá? O 11 aparecendo no termo do meio e o 11 aparecendo lá. E claro, né? Além do 11, tem que aparecer o H que está aqui e um 2. Apareceu o 2, o termo de lá e o termo de cá, fechou, é o que eu quero. Isso daqui nada mais é que um produto notável, né? Ó, vê se você lembra pela fala. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo elevado ao quadrado, né? Ou o quadrado do segundo. E que produto notável é esse? É esse daqui, né? É o primeiro menos o segundo ao quadrado. Pelo produto notável eu consigo resolver sem muito trabalho, tá? Então eu fatorei isso daqui com a ajuda do produto notável, né? E basta resolver isso aí agora. Mas resolver isso aqui é simples, né? H menos 11 ao quadrado, bom, aqui eu posso extrair a raiz quadrada, né? Ou só me perguntar o seguinte, veja, que número ao quadrado dá zero? Só existe um número que ao quadrado dá zero. É o próprio zero, zero ao quadrado dá zero. Então isso que está no parênteses tem que ser igual a zero, né? O 11 está negativo, para o outro lado ele fica positivo, fica H igual a 11. Ou seja, isso nos diz que a temperatura será de 36 graus Celsius às 11 horas da manhã. Beleza? Aí por hoje é só, né? Vimos na aula de hoje então algumas aplicações da função quadrática, né? E só lembrando aí que na próxima aula a gente verá outras aplicações, mais algumas aplicações de funções quadráticas, beleza? Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima aula. Tchau!